Helena ficou parada no meio do corredor de flores, como se o corpo ainda não tivesse entendido o que a mensagem já tinha destruído. O celular tremia na mão. A tela seguia acesa. 3 linhas secas. Sem explicação de verdade, sem coragem, sem rosto. Rafael dizia que não vinha, dizia que era melhor assim. Dizia para ela não procurar. No fim, ainda pedia desculpa, como se aquela palavra pudesse cobrir o salão inteiro, os convidados virando o pescoço, o músico baixando o som devagar, a mãe dela empalidecendo na primeira fila, e o vestido branco apertando o peito como se tivesse sido costurado para outra mulher. Por alguns segundos, ninguém se moveu. O padre olhou para o cerimonialista. O cerimonialista olhou para ela. Alguém no fundo soltou um cochicho que abriu espaço para outros. O silêncio morreu ali, esmagado por murmúrios, cadeiras arrastando, celulares erguidos com a falsa discrição de quem fingia preocupação enquanto registrava a ruína alheia. Helena não chorou na hora. Esse foi o pior detalhe. Ela só ficou em pé, com a maquiagem intacta e a boca entreaberta, como se ainda esperasse ouvir que havia um engano, um acidente, qualquer coisa que devolvesse lógica à cena. Mas ninguém apareceu. Nenhuma porta se abriu. Nenhuma voz chamou seu nome com urgência. O que veio foi o som abafado de gente recolhendo presentes, desviando os olhos, consolando sem tocar. Alguém a levou até a sala reservada atrás do salão. Alguém lhe trouxe água. Alguém disse que Rafael podia ter surtado. Outro disse que homem com medo faz covardia mesmo. Teve quem falasse em livramento. Helena ouviu tudo como se aquelas frases batessem num vidro grosso. Em algum momento, a mãe começou a chorar no lugar dela. O tio ficou furioso. Uma prima, com pena demais no rosto, cobriu os ombros dela com um chale que Helena não pediu. Depois, aos poucos, todos foram embora. Os carros deixaram o estacionamento. As luzes do jardim se apagaram uma fileira de cada vez. O buffet começou a desmontar a festa que mal tinha existido. Quando já não havia mais ninguém importante o bastante para sustentar o espetáculo, Helena escapou da sala e voltou para o salão vazio. As mesas ainda estavam postas. Taças pela metade, guardanapos amassados, pétalas caídas no chão. O bolo de 4 andares seguia inteiro, ridículo e imponente, como um monumento ao que não aconteceu. O cheiro doce da cobertura, misturado com flores quentes, fazia tudo parecer mais falso, mais cruel. Ela andou devagar entre as cadeiras, segurando a saia para não tropeçar. O eco dos próprios passos a humilhava mais do que os olhares de antes. Era ali que ela tinha imaginado o começo da vida. E era ali, cercada por velas quase apagadas e restos de festa, que sentia nascer uma vontade funda de sumir. Não de correr, nem de gritar. Sumir. Como quem apaga a própria presença e deixa só o vestido no chão. Foi então que ouviu. Um som curto, engolido, como um soluço que tentasse se esconder. Helena parou. O salão voltou ao silêncio, mas não por inteiro. Havia alguma coisa ali, pequena, comprimida, tentando não existir. Ela seguiu o ruído até a última fileira de mesas, perto da parede lateral, onde as toalhas longas quase tocavam o chão. Abaixou-se com dificuldade, o tecido do vestido se espalhando ao redor. Por um instante, só viu sombra, pernas de cadeiras, um prato quebrado. Depois os olhos dela se ajustaram. Tinha um menino encolhido ali. Devia ter uns 8 ou 9 anos. Estava sujo, o cabelo grudado na testa, os joelhos arranhados, a roupa amarrotada como se tivesse dormido dentro dela por dias. Abraçava o próprio corpo com tanta força que parecia querer caber dentro de si mesmo. Quando viu Helena, recuou até bater as costas no pé da mesa. Os olhos eram grandes demais para um rosto tão fino. Olhos de bicho acuado. Helena puxou a toalha só um pouco para não assustá-lo mais. Ei, tá tudo bem. A frase saiu quebrada, quase absurda. Nada estava bem. Nem para ela, nem para ele. Ainda assim, foi o que conseguiu dizer. O menino não respondeu. O olhar desceu direto para a garrafa de água que ela ainda trazia na mão. Helena percebeu na mesma hora. Destampou, estendeu. Ele hesitou como quem esperava uma armadilha. Depois puxou a garrafa num movimento rápido e bebeu sem respirar. A água escorreu pelo queixo. Helena viu a fome antes mesmo de ouvir o estômago dele roncar. Ela foi até uma mesa esquecida. Pegou 2 pães pequenos, alguns doces intactos, voltou e deixou tudo perto da abertura. O menino atacou a comida em silêncio, sem tirar os olhos dela. Cadê sua mãe? Helena perguntou baixinho. Ele não respondeu. Você veio com alguém? Nada. Helena sentou no chão, ignorando o vestido, o frio, a sujeira. Pela primeira vez naquela noite, deixou de pensar em Rafael por alguns segundos. Havia algo naquele menino que puxava todo o ar do ambiente para o lado dele.
O medo dele era tão real, tão bruto, que a dor dela recuou um passo. Eu vou chamar alguém para te ajudar. A reação foi imediata. O pão caiu da mão dele. O corpo inteiro endureceu. Não. A palavra saiu rouca, desesperada. Eu posso chamar a polícia. Ou um abrigo. Tá tarde. Você não pode ficar aqui sozinho. O menino começou a balançar a cabeça antes mesmo de ela terminar. Os olhos se encheram de pânico. Ele se arrastou para a frente, agarrou o braço dela com dedos finos e gelados, como se aquela fosse a borda de um penhasco. A voz veio baixa, partida no meio, mas nítida o bastante para gelar Helena de dentro para fora. Se ele souber que eu estou aqui, ele me encontra primeiro. Helena não soltou o braço de Davi de imediato. O toque dele era fraco, mas vinha com uma urgência que não deixava espaço para dúvida. Aquilo não parecia birra, nem mentira mal contada por uma criança perdida. Era medo puro. Ela olhou para o salão vazio, para as cadeiras sendo empilhadas ao longe, para os garçons recolhendo o resto da festa. Se gritasse por ajuda, em 2 minutos surgiriam adultos demais, perguntas demais, mãos demais em cima daquele menino, e ele já estava à beira de se despedaçar. Tá bom, ela disse, quase no mesmo tom dele. Eu não vou chamar ninguém agora. Os dedos de Davi demoraram a afrouxar. Só então Helena conseguiu se levantar. Puxou a toalha mais um pouco e fez um gesto para que ele saísse. O menino hesitou. Primeiro mostrou o rosto, depois o ombro, depois o corpo inteiro, leve demais para a idade que tinha. Quando ficou de pé, Helena percebeu que o uniforme azul que ele vestia estava encardido e rasgado na barra, como se tivesse corrido por muito tempo sem parar. Ela o levou pelos fundos do salão, evitando os poucos funcionários que ainda circulavam. Entraram na mesma sala reservada onde, menos de 1 hora antes, tinham tentado acomodar a noiva abandonada, enquanto o mundo lá fora comentava sua queda com voz baixa e óleo aceso. Agora havia copos plásticos sobre a mesa, uma caixa de lenços aberta e um espelho cercado de luzes frias. Helena fechou a porta e, por um momento, os dois só escutaram a própria respiração. Davi ficou perto da saída. Helena tirou os sapatos, sentindo os pés latejarem, e puxou uma cadeira para ele. Pode sentar. Ele não sentou. Ela abriu uma bandeja que alguém tinha deixado ali, com salgados murchos e fatias de bolo intactas. Empurrou na direção dele. Dessa vez, Davi não fingiu coragem. Comeu rápido, mas não como quem aproveita. Como quem abastece o corpo antes de voltar a correr. Qual é o seu nome? Davi. Eu sou Helena. Ele fez que sim, embora parecesse já saber que aquele era o nome dela. Talvez tivesse ouvido alguém dizer. Talvez tivesse visto tudo de algum canto escuro enquanto o casamento quebrava. Você fugiu de casa? A pergunta ficou no ar. Davi desviou os olhos. Eu não posso voltar. Voltar para onde? Ele levou alguns segundos para responder. Pro abrigo. A palavra saiu com um peso estranho. Helena conhecia o tom comum de crianças contrariadas. Aquele não era o caso. Davi não falava como alguém que tinha brigado com o cuidador ou pulado o muro por impulso. Falava como quem tinha escapado de um lugar que continuava grudado na pele. Fizeram alguma coisa com você? Ele apertou os lábios. Não disse sim, não disse não. Só começou a puxar do bolso um papel dobrado muitas vezes, até virar quase um tecido gasto. Estendeu para ela. Era um recorte de revista. Na foto, um homem de terno sorria para uma fileira de crianças diante de uma placa nova, cheia de logos e promessa social. Helena reconheceu o rosto na mesma hora. Augusto Valença. Rico, elegante, sempre cercado de câmeras, desses homens que aparecem em campanhas de doação com voz calma e nome limpo demais. Por que você está com isso? Davi mirou a imagem como se olhasse para uma ameaça. Ele finge ajudar. Helena ergueu os olhos. Você conhece esse homem? Não do jeito que ele aparece aí. A resposta veio baixa, mas firme. Davi puxou o recorte de volta e o apertou na mão. Uma moça me falou que, se desse errado, eu tinha que procurar um lugar onde ele fosse aparecer. Um lugar cheio, com gente vendo. Que moça? Do outro abrigo. Qual abrigo? Ele balançou a cabeça, perdido entre lembrar e proteger. A voz foi diminuindo. Eu não sei o nome certo. Ela disse para eu decorar a cara dele. Disse que, se um dia me levassem, eu tinha que fugir e ir para perto de onde ele estivesse. Para não me apagarem. A última frase ficou presa na sala por tempo demais. Helena sentiu um frio passar por baixo do vestido. O nome de Augusto Valença carregava dinheiro, imprensa, fundação, gala beneficente, foto com o prefeito, discurso bonito. O menino na frente dela carregava sujeira, fome e pânico. Os dois não deveriam pertencer à mesma história. E ainda assim pertenciam.
O celular dela vibrou sobre a mesa. Mensagens. Provavelmente família, talvez vídeos. Talvez Rafael finalmente achando uma nova forma de feri-la. Helena virou o aparelho com a tela para baixo e não leu. Eu preciso pensar, disse. Davi deu um passo para trás na mesma hora. Você vai me entregar? Helena respirou fundo. Nunca tinha planejado nada para depois daquela noite, além de uma lua de mel que já não existia. Agora tinha um menino desconhecido dentro de uma sala de casamento destruído, falando sobre um homem que estampava revistas e comandava abrigos. Nada fazia sentido. Mesmo assim, uma coisa se impôs com força simples. Ela não conseguiria colocá-lo nas mãos de ninguém, enquanto aquele medo continuasse daquele tamanho. Quando o salão terminou de esvaziar de vez, Helena pegou um casaco esquecido, cobriu os ombros de Davi e o levou até o estacionamento pelos fundos. O ar da madrugada bateu frio. Ela o colocou no banco de trás do carro, depois entrou no banco da frente e trancou as portas. Davi se encolheu no canto, vencido pelo cansaço. Os olhos começaram a fechar pela primeira vez desde que ela o encontrara. Antes de adormecer de vez, ele ergueu o rosto na penumbra e falou num sussurro gasto, como quem confessava o motivo real da fuga. Eu tenho uma coisa que ele quer de volta. Helena dormiu 2 horas, mal dormidas, com o banco reclinado e o pescoço travado. Acordou com claridade batendo no para-brisa e com a sensação brutal de que nada daquilo tinha sido pesadelo. O vestido amarrotado ainda estava nela. A maquiagem tinha virado sombra sob os olhos. No banco de trás, Davi continuava encolhido sob o casaco, respirando leve, como quem só descansava porque o corpo tinha perdido a força de resistir. Por alguns segundos, ela ficou olhando para a frente, sem ligar o carro. O celular vibrava sem parar no console. A tela acendia, apagava, acendia de novo. Mãe, prima, tia, número desconhecido, grupo da família, mensagens demais para uma manhã que ela não tinha pedido. Quando abriu a primeira, viu a piedade mal disfarçada. Na segunda, indignação. Na terceira, um vídeo curto gravado por alguém da cerimônia. A imagem tremia, mas dava para ver tudo, ela parada no altar, imóvel enquanto um rumor crescia no salão como fumaça. Helena fechou na hora. Sentiu o rosto queimar. Havia mais vídeos circulando, mais gente comentando, mais gente montando a versão dela sem precisar ouvir uma palavra. Rafael não tinha mandado nada, nem uma explicação, nem uma ligação perdida, nem um pedido real de perdão. Só aquele silêncio sujo, pior do que a mensagem da noite anterior. Davi acordou quando ela ligou o carro. Levantou assustado, desorientado por um segundo, até reconhecer onde estava. A gente vai para onde? Ele perguntou. Helena pensou antes de responder. Não podia levá-lo para a casa da mãe. Não podia aparecer em hotel com um menino desconhecido e um vestido de noiva dobrado no banco. Não podia confiar em abrigo nenhum. Então lembrou do apartamento da avó, fechado desde a morte dela. Um lugar pequeno, antigo, vazio, mas discreto. Ninguém passava por lá. Ninguém faria perguntas. Para um lugar seguro. A palavra saiu mais firme do que ela se sentia. O prédio ficava numa rua antiga, cercada por farmácia, papelaria fechada e árvores que levantavam a calçada. Helena subiu com Davi pela escada, evitando o elevador barulhento. Abriu a porta e o cheiro de apartamento fechado veio de uma vez. Madeira velha, poeira, cortina guardando anos. Havia móveis cobertos por lençóis, uma cristaleira, um sofá gasto e o relógio da parede parado num horário sem importância. Davi entrou devagar, olhando tudo como quem testava o chão antes de pisar. Helena largou a bolsa sobre a mesa, abriu as janelas e foi buscar qualquer coisa que servisse para ele vestir. Encontrou uma camiseta antiga do primo, uma toalha limpa e um sabonete esquecido no armário do banheiro. Quando voltou para a sala, viu Davi parado perto do espelho rachado do corredor, mexendo no próprio uniforme azul. Vai tomar banho. Depois a gente vê essa roupa. Ele fez que sim, mas não soltou o casaco de imediato. Só entrou no banheiro quando Helena se afastou. Enquanto a água corria, ela finalmente tirou o vestido. Dobrou sem cuidado e deixou sobre uma cadeira, como se aquele tecido pertencesse a outra mulher. Vestiu uma roupa da avó que ainda cabia nela e voltou a olhar o celular, contra a própria vontade. As mensagens tinham piorado. Gente perguntando o que ela tinha feito para o noivo fugir. Gente dizendo que homem não some assim sem motivo. Um áudio da tia pedindo que ela não se expusesse mais. Outro vídeo. Outro silêncio de Rafael. Helena apagou a tela quando ouviu a porta do banheiro abrir. Davi saiu limpo, com o cabelo ainda pingando, mas continuava segurando o uniforme nas mãos. Não largava a peça por nada.
Helena estendeu a camiseta. Me dá isso. Eu lavo depois. Ele hesitou. Não, Davi. Não pode jogar fora. Aquilo chamou a atenção dela. Aproximou-se e viu que ele segurava a barra do casaco do uniforme com força demais. O forro parecia mais pesado de um lado. Helena passou os dedos por dentro da costura e sentiu um volume duro, pequeno, escondido entre o tecido. O que tem aqui? Davi não respondeu. Só observou tenso, enquanto Helena procurava uma tesoura na gaveta da cozinha. Cortou a linha com cuidado. De dentro do forro caiu uma chave metálica, escura pelo tempo, presa a um aro simples. Os dois ficaram olhando para ela como se o objeto pudesse explicar tudo sozinho. Quem costurou isso? Helena perguntou. Eu achei assim. Onde? No armário, no outro uniforme. Ela virou a chave na palma da mão. Era pequena, pesada, antiga. Não parecia de porta comum. Por que você fugiu? Davi sentou na ponta do sofá agora sem ter onde esconder as mãos. Eu ouvi eles falando. Quem? 2 homens da noite. Um chamou o outro no corredor. Disseram que eu ia ser transferido. Helena esperou o resto, mas o resto estava no rosto dele. Transferido para onde? Eles não falaram, só riram. E um disse que era melhor fazer antes de amanhecer. A voz dele perdeu o pouco de firmeza que tinha. Lá, quando falam assim, alguém some. Helena sentiu o peso da chave aumentar na mão. Olhou de novo para o metal e não percebeu um detalhe quase apagado perto da cabeça serrilhada. Uma marca gravada, um número gasto e um símbolo que puxou alguma memória antiga. Ela franziu a testa, virou a peça contra a luz da janela e o reconhecimento veio inteiro. Não era chave de casa, nem de armário comum. Pertencia a um guarda-volumes antigo da rodoviária central, daqueles de metal pesado que quase ninguém mais usava, esquecidos num corredor lateral que ela conhecia desde criança. Helena passou a manhã inteira evitando pensar no que aquela chave significava. Lavou uma caneca esquecida na pia da avó, fez café fraco demais, tentou abrir o aplicativo de mensagens e desistiu antes da primeira conversa. Tudo no apartamento parecia suspenso, como se o tempo tivesse parado ali muito antes de Rafael desaparecer do altar, muito antes de Davi surgir debaixo das mesas. Mas a chave continuava sobre a mesa. Pequena, escura, muda. E ainda assim, ocupando o ambiente inteiro. Davi a observava sem tocar. Tinha comido pão com manteiga em silêncio e agora permanecia sentado no sofá, com os pés recolhidos, como alguém que já aprendera a não se espalhar em lugar nenhum. Você sabe o que tem lá? Helena perguntou. Ele balançou a cabeça. Só sei que a mulher falou que, se um dia eu conseguisse fugir, eu tinha que procurar o que estava escondido. Ela disse que podia me salvar. Qual mulher? Eu não sei o nome dela. Era sempre assim. Fragmentos, avisos cortados, medo no lugar de memória. Helena pegou a chave de novo. Ficou alguns segundos pesando o risco. Ir até a rodoviária com aquele menino podia ser um erro enorme. Ficar parada também. Desde a noite anterior, tudo o que ela tentava preservar tinha desabado mesmo. Restava decidir se ia continuar reagindo ao que fizeram com ela ou se pela primeira vez em muitas horas ia agir antes. A gente vai sair, disse. Davi ergueu o rosto na mesma hora. Para onde? Buscar a resposta dessa chave. Ela trocou de roupa, prendeu o cabelo e colocou um boné escuro em Davi para chamar menos atenção. Antes de saírem, checou o corredor pelo olho mágico, por impulso. Ninguém. Ainda assim desceram pela escada. Na rua, Helena percebeu como cada rosto parecia um possível reconhecimento. A noiva abandonada já devia ter virado assunto em metade da cidade. Um vídeo, mais alguns comentários e pronto. Sua humilhação deixava de ser íntima para virar entretenimento. Ela manteve os olhos baixos e acelerou o passo até o carro. A rodoviária central tinha o mesmo cheiro de sempre. Combustível, café requentado e pressa. Gente arrastando mala, criança chorando, anúncio falhando no alto-falante, vendedores empurrando salgados embrulhados em guardanapo fino. Era um lugar perfeito para se esconder, porque ninguém reparava em ninguém por mais de 2 segundos. Helena levou Davi por um corredor lateral, mais antigo, onde o fluxo diminuía. Os guarda-volumes ficavam ali, encaixados numa parede de metal gasto, sobreviventes de outro tempo. Muitos estavam vazios, enferrujados, cobertos por adesivos arrancados pela metade. Ela passou os olhos pelas numerações até encontrar. 17. Davi parou ao lado dela, rígido. Helena encaixou a chave. Por um instante achou que não funcionaria. O metal resistiu, duro, preso pelo abandono. Ela girou com mais força. Veio um estalo seco. A portinha cedeu. Lá dentro havia uma caixa metálica, do tamanho de uma caixa de sapatos, sem cadeado. Nada mais.
Helena puxou a caixa com cuidado e a colocou num banco encostado na parede. Seu reflexo tremia no metal opaco da tampa. Davi ficou tão perto que o ombro tocou o braço dela, mas não disse nada. Quando Helena abriu, viu 3 coisas: uma fita cassete antiga, uma fotografia e um envelope pardo com o nome Augusto Valença escrito à mão. O ar pareceu mudar de peso. Helena pegou a foto primeiro. Era antiga, já começando a amarelar nas bordas. Mostrava uma mulher sentada, segurando um bebê recém-nascido enrolado numa manta clara. O fundo era indistinto, talvez um quarto simples, talvez um abrigo, mas o rosto da mulher era nítido o suficiente para fazer Helena perder o fôlego. A semelhança veio como um choque físico. Aquele nariz delicado, o jeito de fechar a boca, a curva dos olhos. Ela conhecia aquele rosto, não a mulher da foto, mas o eco dela. Era como olhar para sua mãe muitos anos antes, jovem demais, mais cansada, mais assustada, mas inconfundível. Helena aproximou a imagem do rosto, como se a distância pudesse corrigir o absurdo. Não corrigiu. O coração começou a bater num ritmo duro, descompassado. Sua mãe nunca tinha falado de abrigo nenhum. Nunca tinha contado nada que se parecesse com aquilo. E, mesmo assim, aquela mulher parecia carregar alguma parte dela. O que foi? Davi perguntou em voz baixa. Helena não respondeu. Abriu o envelope. Não havia documentos, nem dinheiro, nem explicação longa. Só uma frase escrita à mão em letras apressadas. Se algo acontecer comigo, procure a criança do incêndio. Ela leu uma vez, depois outra. A criança do incêndio. A fita cassete ficou pesada na caixa, quase viva. A foto da mulher com o bebê já não parecia apenas uma pista sobre Davi. O nome de Augusto no envelope deixava tudo mais escuro. E a frase transformava aquela descoberta em alguma coisa pior do que mistério. Pessoal. Muito pessoal. Helena fechou a caixa de repente, tomada por uma sensação nítida de exposição. Virou a cabeça em direção ao corredor. Gente passava ao longe, cada um na própria urgência. Nada de estranho, nada visível. Mesmo assim, o corpo dela entrou em alerta antes da razão. Vamos sair daqui. Davi obedeceu na hora. Eles caminharam rápido até a saída lateral da rodoviária. Helena mantinha a caixa apertada contra o peito, tentando organizar o que tinha visto, tentando respirar de forma estável, tentando afastar a imagem da própria mãe encaixada no passado de um incêndio que ela desconhecia. Foi ao alcançar a calçada que ela percebeu. Do outro lado da rua, parado desde a entrada principal, havia um carro preto com os vidros escuros, motor ligado. Imóvel demais para ser acaso. E dessa vez, Helena sentiu com clareza que não estavam apenas com medo. Estavam sendo observados. Helena agarrou a mão de Davi e o puxou pela calçada sem olhar para trás. O carro preto continuava do outro lado da rua, discreto demais para ser inocente. Ela não correu. Correr chamaria atenção. Entrou com o menino numa farmácia na esquina. Atravessou o corredor de fraldas e shampoos como se procurasse alguma coisa. Saiu pela porta lateral e pegou um táxi, antes que o motorista do carro pudesse decidir se descia ou continuava seguindo. Só quando o táxi entrou numa avenida cheia, ela conseguiu respirar com menos violência. Davi ia em silêncio, o boné baixo, a caixa metálica apertada no colo. Helena olhou pelo vidro traseiro até perder a paranoia no fluxo de carros. Não tinha certeza se haviam conseguido despistar quem quer que fosse. Tinha apenas a sensação de que o espaço em volta deles tinha encolhido. No apartamento da avó, trancou a porta, fechou as janelas e deixou a caixa sobre a mesa como se estivesse guardando um explosivo. O telefone vibrava sem descanso. Entre parentes desconhecidos e mensagens de pena, um nome finalmente apareceu na tela. Rafael. Helena atendeu de imediato, sem pensar. Do outro lado, ele demorou a falar. Quando falou, a voz vinha baixa, arrastada, como se já estivesse se defendendo antes da primeira pergunta. Helena, eu só liguei porque você precisa parar. Ela sentiu o sangue gelar. Parar com o quê? Com isso que você está fazendo. Você não sabe onde está se metendo. Você sumiu no meu casamento. Eu sei. Me deixou sozinha na frente de todo mundo. Silêncio. Eu sei. As 2 palavras, tão mansas, foram piores que um grito. Helena apertou o celular com força. Onde você está? Ele hesitou de novo. Depois passou o endereço, um posto na saída da cidade, quase na estrada. Disse que ficaria ali pouco tempo. Disse que ela devia ir sozinha. Helena desligou sem responder. Deixou Davi no apartamento, com a televisão ligada no mudo e todas as instruções possíveis repetidas 2 vezes. Não demoraria. Não abriria a porta. Não encostaria na caixa.
Davi fez que sim, mas o olhar dele dizia que já sabia reconhecer o momento em que um adulto saía prometendo voltar. O posto era velho, meio vazio, com uma loja de conveniência acesa e 2 bombas funcionando. Rafael esperava perto dos fundos, sem o terno do casamento, sem aliança, sem qualquer sinal do homem que deveria ter estado ao lado dela na noite anterior. Estava abatido, barba por fazer, olhos fundos. Parecia alguém que tinha dormido pior do que ela. Helena parou a poucos passos dele. Não houve abraço, não houve pergunta suave, só uma vontade seca de arrancar a verdade à força. Fala. Rafael passou a mão no rosto. Eu recebi dinheiro. A frase bateu nela com uma clareza brutal. Quanto? Ele não respondeu. Quanto, Rafael? Bastante. Helena riu uma vez sem humor nenhum. Um som curto, feio. Então foi isso. Você me vendeu. Não foi assim. Foi exatamente assim. Ele tentou se aproximar, mas ela recuou. Tinha ameaça junto, ele disse. Não era só dinheiro. Ameaça contra quem? Contra você? Rafael olhou para o chão. Contra nós 2. Helena sentiu o gosto do nojo subir. Quem? Um homem que trabalha para gente grande. Eu não conhecia o nome dele. Depois entendi que ele estava ligado ao Augusto Valença. O nome caiu entre os dois como confirmação de uma doença que ela já suspeitava. O que ele queria? Que eu terminasse tudo antes, sem escândalo, de preferência. Sumisse, inventasse qualquer coisa, afastasse você. Era para ser discreto. E você escolheu fazer isso no altar. Eu entrei em pânico. Não. Você escolheu a saída mais covarde. Rafael fechou os olhos por um segundo, como se aceitasse o golpe. Quando souberam que você estava com o menino, disseram que você não tinha entendido o recado. Helena ficou imóvel. Quem soube? Eu não sei. Eles sabiam. Só isso. Um deles falou que você estava tocando numa coisa antiga, perigosa, que era melhor parar antes de mexer no passado errado. Helena estudou o rosto dele tentando encontrar ali algum resto de homem conhecido. Encontrou medo, vergonha, fraqueza, nada que reparasse o estrago. Você sabia de Davi antes? Não. Sabia da minha mãe? Rafael ergueu os olhos, e foi a primeira vez que pareceu realmente assustado. Eu ouvi esse nome. Onde? Nas ligações, nas conversas. Nunca inteiro, sempre como aviso, como se fosse um assunto que ninguém queria dizer em voz alta. Helena deu um passo à frente. Diz logo. Rafael engoliu em seco. O nome da sua mãe aparecia nas mesmas conversas que o nome do menino. Helena saiu do posto sem olhar para trás. A frase de Rafael continuava batendo dentro dela com uma força surda, como se precisasse de tempo para abrir o estrago por inteiro. O nome da mãe dela. O nome de Davi. Na mesma conversa. Na mesma rede de gente que comprava silêncio, ameaçava noivos e seguia crianças. Quando voltou ao apartamento da avó, encontrou Davi sentado no chão da sala, bem na frente da porta, como quem tinha decidido esperar ali até ouvir a chave girar. Ao vê-la, ele relaxou só um pouco. Helena fechou a porta, trancou as 2 voltas e ficou alguns segundos parada, a testa encostada na madeira. Ele falou alguma coisa? Davi perguntou. Ela virou para ele com a caixa metálica ainda debaixo do braço. Falou o bastante. Não contou tudo. Não queria jogar mais peso sobre um menino que já vivia em alerta. Mas também não dava para fingir que o mundo ainda era um lugar administrável. Colocou a fita cassete sobre a mesa e percebeu o tamanho do problema. Não tinha onde tocar aquilo. Nem quem procurar. A lembrança veio de um jeito torto, puxada por uma conversa antiga da mãe com a avó. Um nome dito com desconfiança. Um jornalista que tinha mexido em assunto de gente poderosa e desaparecido das manchetes depois de um processo e um infarto. Helena buscou no celular, entre páginas velhas, recortes esquecidos e uma nota perdida num blog local. Encontrou. Samuel Rios, ex-jornalista investigativo, aposentado. Morava sozinho num bairro afastado. Era pouco, mas era alguma coisa. No fim da tarde levou Davi até a casa dele. Um sobrado apertado, com muro baixo, jardim mal cuidado e uma antena antiga no telhado. Samuel abriu a porta desconfiado, usando óculos grossos e uma camisa amarrotada. Tinha o rosto de quem já tinha visto demais e aprendido a não demonstrar surpresa cedo demais. Eu não dou entrevista, disse, antes mesmo de ouvir a pergunta. Eu não vim por entrevista. Helena mostrou a fita. O efeito foi discreto, mas real. Samuel olhou o objeto, depois para o rosto dela, depois para Davi. Entra. A sala era tomada por pilhas de jornal, estantes inclinadas e caixas etiquetadas com anos. Havia um cheiro de papel velho e café requentado. Samuel apontou o sofá, sumiu por um corredor e voltou com um toca-fitas portátil, desses que pareciam ter sido salvos da própria extinção por teimosia. Onde conseguiu isso?
num guarda-volumes antigo da rodoviária. E resolveu trazer para mim por quê? Helena respirou fundo. Porque um bilionário ligado a abrigos está sendo mencionado por um menino que fugiu apavorado. Porque meu noivo foi pago para me abandonar no altar. Porque achei uma foto que parece da minha mãe. E porque essa fita estava guardada junto com um envelope para Augusto Valença. Samuel ficou imóvel por um segundo. Não era descrença, era reconhecimento. Sem dizer nada, colocou a fita no aparelho e apertou o play. Primeiro veio um chiado áspero, uma respiração perto demais do microfone, um ruído de fundo que parecia ventilador antigo. Depois, a voz de uma mulher. Trêmula, cansada, baixa no começo como se estivesse gravando contra o tempo. Ela dizia que se aquela fita fosse encontrada era porque já tinha dado errado. Dizia que precisava deixar registrado o que ninguém queria ouvir. Falava de uma casa de acolhimento clandestina mantida longe dos registros oficiais, com crianças entrando e saindo sem nome, sem papel, sem passado. Falava de um incêndio durante a madrugada, de portas fechadas, de correria abafada, de gente mais preocupada em recolher documentos do que em salvar os quartos. Helena sentiu os dedos endurecerem sobre o joelho. A mulher continuou. Disse que algumas crianças tinham morrido. Disse que outras foram retiradas antes da chegada da polícia. Disse que o nome de Augusto Valença não apareceria assinado em ordem nenhuma, mas que ele sabia. Que esteve perto demais, que escolheu o encobrimento para proteger a família e o império que ainda nem tinha herdado por completo. Samuel abaixou a cabeça. Davi não piscava. Na fita, a mulher começou a chorar enquanto falava. Mesmo assim, continuou. Contou que uma das crianças tinha sobrevivido ao incêndio e sido escondida. Outra tinha sido entregue a uma funcionária de confiança para ser criada longe dos olhos dele. Longe dos olhos dele. A frase bateu em Helena como uma vertigem. Sua mãe, a foto, o bebê. Não era imaginação, não era coincidência. Ela não tinha sido escolhida ao acaso. Talvez tivesse sido protegida. A gravação terminou em novo chiado. Samuel não desligou de imediato. Ficou olhando para o aparelho como se tivesse acabado de ouvir uma voz atravessar 20 anos para cobrar uma dívida. Você conhece essa mulher? Helena perguntou. Ele ergueu o rosto bem devagar. A resposta veio quase num sussurro, como quem tinha medo de torná-la real ao dizer em voz alta. Conheço. Helena prendeu a respiração. Samuel tirou os óculos, passou a mão trêmula nos olhos e encarou Helena com uma gravidade que apagou o resto da sala. Essa voz é da sua madrinha de batismo. Ele fez uma pausa curta, suficiente para o chão perder firmeza. E ela foi dada como morta há 20 anos. Samuel demorou para voltar a falar. Parecia escolher cada palavra como quem ainda tentava decidir se tinha o direito de abrir uma porta tão antiga. A casa já estava escura quando ele puxou uma caixa de arquivos debaixo da mesa lateral. Tirou de dentro um envelope amarelado, algumas anotações e uma fotografia dobrada em 4. Espalhou tudo na frente de Helena sem teatralidade nenhuma, como se tivesse esperado anos por aquele momento. E agora que ele chegara, só restasse cumprir o que nunca conseguiu terminar. Depois que tentei publicar a primeira denúncia sobre a Fundação Valença, começaram as ameaças, disse. Telefonema sem voz, carro parado na porta, fonte sumindo. A única pessoa que ainda aceitou falar comigo foi ela, sua madrinha. Marcamos 2 vezes. Na terceira, recebi a notícia de que tinha morrido num acidente de estrada. E você acreditou? Helena perguntou. Samuel soltou um riso sem humor. Na época eu quis acreditar. Era mais fácil continuar vivo assim. Na foto dobrada, havia uma placa enferrujada na entrada de uma cidade pequena, dessas que quase ninguém conhece, a não ser quem nasceu lá ou quem quer desaparecer. Samuel passou o dedo pelo nome. Meses atrás, um antigo contato meu jurou ter visto uma mulher muito parecida com ela nessa cidade, com outro nome. Eu não fui. Já não tinha prova suficiente, nem coragem sobrando. Mas você ainda tem as 2 coisas. Na manhã seguinte, Helena e Davi seguiram para o interior, numa estrada cercada por canavial e postos vazios. O céu estava claro demais para combinar com o peso do carro. Davi foi o trajeto inteiro com o rosto encostado no vidro, quieto, sem fazer perguntas. Helena também não falava. Tinha medo de nomear qualquer coisa antes de vê-la com os próprios olhos. A cidade era pequena, plana, quase parada no tempo. Uma praça central, uma igreja de portas azuis, farmácia, loja de tecido, banco, 2 cachorros dormindo ao lado de uma banca fechada. Samuel tinha marcado no papel um endereço no fim de uma rua de terra, perto de uma casa com um muro baixo e roseiras antigas na entrada.
Helena bateu palmas no portão. Demorou até uma mulher aparecer na varanda. Era magra, de cabelos grisalhos presos num coque simples, vestido claro e passos cautelosos. O rosto trazia o desgaste dos anos, mas havia algo nele que resistia. Quando viu Helena, ela parou. Não foi surpresa. Foi reconhecimento. Os olhos da mulher desceram primeiro para o rosto de Helena, depois para Davi, e então voltaram com uma espécie de tristeza antiga que parecia já conhecer os dois. Vocês demoraram, ela disse. A voz era a mesma da fita, só mais baixa, mais seca. Helena sentiu o corpo inteiro perder o eixo por um segundo. Sentaram-se na cozinha, em volta de uma mesa coberta por plástico florido. A mulher se apresentou como Teresa, embora admitisse logo depois que aquele não era o nome com que Helena a conhecera no batismo. Disse que o acidente nunca aconteceu. O carro foi incendiado com documentos falsos dentro. Um corpo sem nome fechou a história que precisavam enterrar. Eu sumi porque vi demais, contou, olhando direto para Helena. E porque, se ficasse, teria morrido de verdade. Ela não falava como quem quer causar impacto. Falava como quem já repetiu aquilo para si mesma muitas vezes no escuro. Disse que tinha trabalhado perto da casa de acolhimento clandestina, não na fachada limpa. Na parte que não aparecia em relatório, onde crianças chegavam sem registro e saíam com sobrenome novo, documento novo, às vezes país novo. Falou de adoções ilegais, pagamentos disfarçados, mortes descritas como acidente, febre, fuga. Falou do incêndio como quem ainda sentia cheiro de fumaça. Helena ouviu tudo com as mãos presas uma na outra. Sua mãe tentou denunciar, Teresa disse, e a palavra mãe já não tinha o mesmo lugar de antes. Não a mulher que criou você. Sua mãe de sangue. O ar pareceu encolher dentro da cozinha. Ela descobriu que estavam removendo crianças e queimando rastros. Tentou levar provas. Não conseguiu sair viva. Helena não respondeu. Não conseguiu. Ficou olhando para a toalha de mesa, para uma mancha antiga perto da borda, para qualquer coisa que impedisse o mundo de girar depressa demais. Teresa continuou com suavidade, mas sem aliviar a verdade. Você era um bebê. Foi tirada dali antes que te colocassem no mesmo fluxo das outras crianças. A mulher que criou você recebeu você para proteger, não para substituir ninguém. Ela sabia que se seu nome verdadeiro aparecesse em qualquer papel, você desapareceria também. Helena ergueu os olhos devagar. Havia dor, mas havia outra coisa se formando por baixo dela. Algo mais duro. E o Davi? Teresa olhou para o menino por alguns segundos. Davi sustentou o olhar sem baixar a cabeça. A avó dele trabalhava no abrigo. Não fazia parte do esquema. Foi uma das poucas que guardou cópias de documentos, listas, recibos. Quando perceberam, começaram a caçar tudo. Ela conseguiu esconder parte das provas e uma família fora do alcance durante um tempo só. Davi apertou os dedos contra a calça. Então estão atrás de mim por causa disso? Estão atrás do que sobreviveu, Teresa respondeu. De você. Dela. Dos nomes que ficaram vivos quando todo o resto foi queimado ou comprado. O silêncio que veio depois não era vazio. Era a forma que a verdade tinha de ocupar espaço. Teresa se levantou, foi até um armário antigo e tirou de dentro um caderno de capa escura, gasto nas pontas, preso por um elástico já frouxo. Colocou o objeto diante de Helena. Aqui tem nomes, datas, pagamentos, mudanças de registro, transferências que nunca foram legais. Helena tocou a capa sem abrir. Então acabou. Teresa balançou a cabeça. Não, isso só faz sentido se você tiver coragem de enfrentar Augusto Valença olhando nos olhos. 2 dias depois, Helena entrou no salão do jantar beneficente usando o vestido certo, o cabelo preso do jeito certo e o mesmo rosto que a cidade inteira tinha aprendido a reconhecer pelos vídeos do altar vazio. A humilhação tinha virado chave. Ninguém barrava a noiva abandonada. Ao contrário, queriam vê-la de perto, oferecer solidariedade, tirar uma foto discreta, medir o estrago nos olhos dela e depois voltar ao champanhe com a sensação confortável de ter testemunhado uma tragédia elegante. Helena aceitou sorrisos, apertos de mão e frases ocas até alcançar o centro do evento sem levantar alarme. O nome Valença brilhava no painel principal, ao lado de crianças sorrindo em imagens grandes demais, números de doação e promessas de futuro. Davi não entrou pela frente. Teresa tinha ficado com ele no carro, 2 ruas atrás, esperando o sinal. O caderno estava na bolsa de Helena, pesado contra o corpo como se tivesse vontade própria.
Augusto Valença circulava entre empresários, políticos e apresentadores com a calma treinada de quem passou a vida sendo a pessoa mais segura da sala. Terno escuro, voz baixa, mão firme, olhar limpo. Era um homem construído para inspirar confiança. Helena observou de longe até encontrar o momento certo. Quando ele se afastou do grupo principal em direção a um corredor lateral, ela seguiu. Senhor Valença. Ele virou com um sorriso social já pronto. Helena. Sinto muito pelo que aconteceu com a senhora. Sua situação comoveu muita gente. A frase saiu polida, quase impecável. Helena não sorriu. Não foi por comoção que o senhor pagou meu noivo. O sorriso morreu, mas só nos cantos da boca. Os olhos ficaram atentos. Acho que a senhora está abalada. E acho que o senhor sabe exatamente quem é Davi. O nome atingiu Augusto de um jeito que nenhuma acusação anterior tinha conseguido. Foi pequeno, quase invisível. Mesmo assim, Helena viu. Um travo na respiração, um endurecimento rápido na mandíbula. O tipo de reação que só escapa quando o corpo reconhece o perigo antes da máscara. Ela abriu a bolsa, tirou a fotografia antiga e mostrou sem entregar. A transformação foi imediata. Augusto perdeu a cor. Não a compostura inteira, mas o suficiente. Os olhos fixaram a imagem com um pavor nu, velho, muito mais sincero do que qualquer arrependimento público. Ele não estava vendo apenas uma foto. Estava vendo uma noite inteira voltar. Onde conseguiu isso? Perguntou, mais baixo do que antes. Num lugar onde esconderam o que sobrou. Augusto olhou para os lados. O jantar seguia vivo do outro lado da parede, com talheres, risos e copos se tocando. Ali, no corredor estreito, o ar tinha mudado. Não podemos falar aqui. Podemos sim. Ou eu posso começar a falar lá dentro. Ele mediu Helena por um segundo, tentando decidir se aquilo era blefe. Não era. Ela sustentou o olhar sem recuar. Augusto abriu uma porta lateral e a conduziu até um pequeno escritório usado pela organização do evento. Fechou assim que entraram. O que você quer? Ele perguntou. Verdade. Ele soltou o ar devagar, como quem percebe que o velho mecanismo de negação já não serve. Eu não mandei incendiar nada. Mas estava lá. Augusto demorou a responder. Depois se sentou, não por cansaço, mas porque o próprio corpo pareceu exigir apoio. Eu cheguei depois do início do fogo, disse. Meu pai já sabia. Sempre sabia antes de todo mundo. A casa nem deveria existir nos moldes em que existia. Era um depósito de vida sem registro. Crianças passavam por ali até virarem mercadoria limpa em outro lugar. Helena não piscou. E o senhor fez o quê? A pergunta ficou no centro do cômodo como uma lâmina. Augusto encarou a foto de novo. Vi funcionários correndo com caixas, vi nomes sendo recolhidos, vi gente tirando papéis de armário enquanto ainda havia fumaça saindo das janelas. E eu deixei. Depois mandei sumir com o resto. Documentos, listas, qualquer coisa que ligasse minha família àquele lugar. Para proteger crianças. Ele ergueu os olhos para ela. Para proteger o nome Valença. A honestidade crua daquela resposta feriu mais do que uma desculpa. Helena sentiu a indignação subir limpa, sem confusão. Passou anos sem saber quem era. Perdeu a própria vida num altar armado. Encontrou um menino escondido debaixo de mesas. E tudo aquilo vinha de homens que tratavam pessoas como risco de imagem. O senhor viu 2 crianças sobreviverem a essa noite, ela disse, e escolheu enterrá-las junto com as provas. Augusto fechou os olhos por um instante. Eu nunca imaginei que vocês voltariam. Ele abriu de novo e a encarou com um desespero contido, agora sem verniz. Me entregue o caderno, Helena. E eu digo a verdade completa. Ela não se moveu. Augusto passou a mão no rosto, derrotado por algo maior do que a presença dela. Porque existe um culpado pior que ainda está vivo. Augusto ficou em silêncio por tempo demais, como se o nome que precisava dizer ainda tivesse poder sobre ele. Helena não sentiu pena. O homem diante dela podia estar abalado, mas tinha passado décadas transformando culpa em fundação, gala e fotografia com criança no colo. O medo dele vinha tarde demais. Quem? Ela perguntou. Augusto olhou para a porta fechada, depois para a foto sobre a mesa e, por fim, para Helena. Meu pai. A resposta não surpreendeu pelo conteúdo. Surpreendeu pelo peso. Saiu amarga, antiga, como se estivesse presa na garganta havia anos. Ele comandava tudo antes de mim. Os abrigos visíveis eram só a fachada limpa. A parte real funcionava longe da imprensa, longe de auditoria, longe de qualquer registro que pudesse sobreviver. Crianças sem nome, bebês sem origem, mães sem poder para reclamar. Quando alguma ponta ameaçava aparecer, ele cortava. Helena cruzou os braços. E o incêndio? Augusto passou a língua nos lábios, secos.
Não foi acidente. Também não foi um impulso de uma noite. A casa já tinha virado risco havia tempo. Gente falando demais. Funcionária copiando documento. Uma mulher tentando denunciar. Meu pai decidiu apagar tudo de uma vez. As palavras vieram sem enfeite. Era isso que as tornava piores. E você sabia? Eu desconfiava de muita coisa. Sabia o suficiente para impedir. Não impedi. Ele não tentou dourar a própria covardia. Aquilo não o absolvia. Só tornava o retrato mais sujo. Naquela época, eu ainda respondia a ele em tudo. Aprendi cedo que na nossa família sobrenome vinha antes de qualquer consciência. Quando percebi o tamanho do que tinha sido feito, já havia corpos, arquivos queimados e crianças espalhadas sem rastro. Meu pai mandou reorganizar tudo, comprar silêncio, enterrar quem restava. E eu aceitei o papel que me coube. Helena sentiu a raiva subir com uma nitidez fria. Não era só por ela, nem só por Davi. Era por todas as vidas transformadas em operação contábil. Por todos os adultos que chamaram crime de estrutura e seguiram almoçando. Então a filantropia veio depois. Augusto soltou um riso curto, exausto. Veio como castigo que parecia virtude. Eu peguei a culpa e vesti ela de caridade. Construí abrigos de verdade. Assinei programas sociais. Doei milhões. Convenci o país inteiro de que eu salvava crianças quando a verdade era mais feia. Eu estava pagando para não encarar o que a minha família tinha feito. E pior, estava mantendo vivo o mesmo nome que esmagou aquelas pessoas. Helena deu um passo à frente. O senhor não herdou só culpa. Herdou poder. E usou esse poder para manter tudo enterrado. Augusto sustentou o olhar dela, sem defesa. Sim, a simplicidade daquela admissão quase ofendia. Como se a verdade pudesse caber numa palavra depois de tanto tempo. Helena abriu a bolsa, tirou o caderno de Teresa e o colocou sobre a mesa, sem largar. Augusto olhou para o objeto como quem reconhece uma sentença. Aqui tem nomes, pagamentos, datas, mudanças de registro, ela disse. Gente que recebeu para calar. Gente que intermediou a adoção ilegal. Gente que moveu criança como se movesse caixa. Isso vai para a polícia e para a imprensa. Augusto não reagiu de imediato. Pareceu escutar a própria ruína se desenhando. Faça isso, disse por fim. Já devia ter sido feito há muito tempo. Helena pegou o celular e mandou uma mensagem curta para Teresa. Traga Davi. Agora. Poucos minutos depois, quando Teresa entrou no escritório com o menino pela mão, o ar já estava pesado demais para qualquer máscara social sobreviver. Davi parou ao ver Augusto. Não havia reconhecimento pessoal no rosto dele. Havia algo pior. A intuição de quem percebe estar diante de uma peça central da máquina que o perseguiu. Helena não poupou ninguém. Repetiu diante de Davi o que Augusto acabara de confessar. O velho esquema. As adoções ilegais. O incêndio planejado para apagar provas. O pai de Augusto no comando. O próprio Augusto encobrindo por décadas tudo o que podia destruir o sobrenome da família. Davi ouviu sem interromper. Quanto mais Helena falava, mais o menino ia ficando imóvel. Não por calma, por encaixe. Como se pedaços soltos da vida dele estivessem encontrando forma pela primeira vez e a forma fosse monstruosa. Então não era só o abrigo, ele disse por fim, olhando para Augusto. Eu não fugi de um lugar só. Ninguém respondeu. Davi baixou os olhos, entendendo antes mesmo que alguém explicasse por completo. Ele não tinha fugido de uma cama, de um corredor, de 2 funcionários cochichando sobre transferência. Tinha fugido de uma engrenagem inteira. Uma máquina construída para apagar crianças, trocar nomes, sumir com provas e seguir sorrindo em campanha beneficente. Helena sentiu a decisão se fixar dentro dela sem tremor. Não havia mais dúvida, nem espaço para negociar. Pegou o caderno, o celular e se virou para sair. Foi nesse momento que o telefone de Augusto tocou. Ele olhou para a tela e empalideceu. Atendeu sem colocar no viva-voz. Não falou nada nos primeiros segundos. Só escutou. Quando desligou, a mão dele tremia. Meu pai, disse com a voz esvaziada. Disseram a ele que Davi apareceu. Augusto ergueu os olhos para Helena, para Teresa, para o menino. E o que veio depois gelou a sala inteira. Ele mandou buscar o garoto ainda esta noite. Helena não perdeu um segundo. Puxou Davi para trás de si. Teresa fechou a porta do escritório e Augusto ficou no meio dos 2 mundos que tinha passado a vida tentando separar. O poder da família e as vítimas que esse poder deixou para trás. Ele sabe onde estamos? Helena perguntou. Ainda não, Augusto respondeu. Mas vai saber. Meu pai sempre soube montar uma caçada antes mesmo de decidir o motivo. Helena pegou o celular, chamou Samuel. Falou rápido, sem adornar nada.
Pediu que acionasse os contatos que ainda confiavam nele na polícia e na imprensa. Não era mais hora de montar um caso bonito, era hora de impedir que Davi sumisse. Samuel entendeu de primeira. Em menos de 20 minutos, o jantar beneficente seguia do lado de fora, enquanto do lado de dentro uma ruptura começava a se formar. Teresa abriu o caderno sobre a mesa. Augusto, com a voz destruída, apontou nomes, reconheceu assinaturas, explicou rotas de dinheiro, empresas de fachada, doações usadas para encobrir transferências ilegais. Samuel chegou com um gravador no bolso e 2 repórteres locais que ainda sabiam farejar a verdade debaixo de perfume caro. Helena olhava aquilo tudo com uma lucidez dura. Tinha passado da fase do choque. Estava no ponto em que a dor deixa de implorar por sentido e vira decisão. Quando os seguranças do evento tentaram entrar, já encontraram 2 viaturas na área externa e jornalistas atravessando o saguão com câmera em punho. O nome Valença, pela primeira vez em décadas, começou a circular sem o abrigo confortável da filantropia. Saiu dos painéis do jantar e entrou nas bocas erradas, nas perguntas erradas, no tipo de luz que não elogia ninguém. O patriarca não demorou a reagir. 3 carros chegaram quase ao mesmo tempo. Homens desceram sem distintivo, sem pressa, com a arrogância treinada de quem sempre foi obedecido antes de precisar se explicar. Mas dessa vez o cenário tinha mudado. Havia polícia, havia imprensa, havia testemunha demais e havia Augusto. Pela primeira vez, ele não protegeu o sobrenome. Foi até a entrada diante das câmeras e disse que aqueles homens não encostariam no menino. Disse o nome do pai em voz alta. Disse que a fundação tinha sido construída sobre décadas de encobrimento. Disse que tinha mentido por tempo demais. Não houve redenção na fala dele. Houve ruína. E era o máximo que lhe restava oferecer. A confusão se espalhou pelo salão como fogo correndo por cortina seca. Convidados recuando, celulares erguidos, gente tentando sair sem ser filmada, gente tentando ouvir mais. No centro daquilo, Helena manteve Davi perto de si, enquanto Teresa entregava cópias do caderno e Samuel fazia a ponte entre delegados, repórteres e a fita cassete que agora deixava de ser segredo e virava prova. As revelações vieram em camadas, como sempre deveriam ter vindo. A mulher que criou Helena a recebeu ainda bebê para salvá-la da linha de apagamento montada depois do incêndio. A avó de Davi, cuidadora do abrigo, guardou cópias dos registros porque entendeu cedo que se o fogo levasse os papéis, ainda precisaria sobrar memória em algum lugar. Uma salvou uma criança do nome errado. A outra protegeu a trilha que impediria outra criança de ser apagada no futuro. Helena e Davi nunca foram peças soltas de uma tragédia. Eram as 2 vidas que aquelas mulheres conseguiram arrancar do mesmo crime. Quando o patriarca finalmente foi localizado, já não havia mais como esconder nada. O nome dele saiu dos bastidores e entrou no inquérito. Vieram buscas, bloqueios, arquivos apreendidos, investidores fugindo, conselheiros negando proximidade, aliados antigos fingindo espanto. Augusto perdeu o império no mesmo movimento em que perdeu a máscara. Não caiu como mártir, caiu como cúmplice tardio de uma verdade que escolheu proteger até não sobrar mais proteção possível. Ao amanhecer, Helena saiu do prédio com Davi ao lado. O ar da rua estava frio. Havia repórteres, flashes, perguntas lançadas como anzol. Ela não respondeu nenhuma. Tinha passado horas vendo homens importantes correrem para salvar a própria imagem. Não ia transformar aquilo em espetáculo de novo. Parou só um instante na calçada. Lembrou do corredor de flores, do celular na mão, do vestido apertando a respiração, do salão vazio, da vontade funda de desaparecer. E lembrou também do som abafado vindo debaixo das mesas, pequeno, quase sem espaço no mundo. Foi ali que tudo tinha mudado. Meses depois, num fórum simples, sem música, sem convidados e sem promessa mentirosa, Helena assinou os papéis para se tornar guardiã de Davi. A caneta tremia menos do que ela imaginava. Quando terminou, olhou para o menino sentado ao lado, agora limpo, mais alto, ainda atento, mas já sem aquele terror bruto atravessando cada gesto. Helena entendeu então, com uma calma que nunca teve no altar, que não tinha sido abandonada para terminar sozinha. Tinha sido empurrada para a única história que realmente era dela.